Amados e amadas, que bom, que maravilha poder estar aqui, celebrando a palavra de Deus, nesse tempo santo e abençoado. O Evangelho de hoje ele está falando sobre o envio. Jesus pegou os 12 e separou 2 a 2 e mandou para o mundo. O Evangelho de quinta-feira diz que o mundo é cruel, que seríamos perseguidos, entregues aos juízes, e mandava que a gente tivesse cuidado com os homens que não querem nada com Cristo. Mas Jesus mandou 2 a 2, lhe deu apenas algumas orientações. Não leve dinheiro, nem ouro, nem prata, nem sacola, mas como humilde, como uma pessoa simples, que vai levar a palavra àquele que quer ouvir. Às vezes as pessoas dizem assim: olha, tem que entregar a todos, mas tem um porém. Nem todos querem ouvir. Se todos quisessem ouvir, não caberia tanta gente dentro da igreja. Então Jesus diz: vá até uma casa e lá evangelize. Só que tem casas que não querem ouvir. Então Jesus diz: olha, leve a sua paz. Mas, se aquelas pessoas não querem ouvir a paz, recolha e traga a sua paz para você. Por quê? Porque eles não querem a paz. E em seguida ele diz assim: olha, saia e limpe os pés. O que quer dizer limpar os pés? É para que você não seja contaminado. O ser humano ele se contamina com o meio. Então, eu lembro de uma evangelização que teve aqui provavelmente no ano 2013. Eu já estou aqui nessa paróquia desde 2012. Para quem não me conhece, eu sou ministro da palavra, me chamo Gil do Aragão. Então, desde 2012, desde a fundação que eu estou aqui. E teve uma peregrinação onde nós saímos pela rua com o nosso padre Marcelo. E tem um ministro que hoje é saudoso. Ele me contou que entrou em uma casa. Ele disse que ao entrar, a casa estava carregada. Tinha desenhos na parede de demônio. Ele viu pessoas até usando droga. Então aquela casa é como se o demônio já tinha tomado conta. E aquelas pessoas não queriam ouvir. Apenas uma pediu por educação que ele entrasse. E ele entrou. Enquanto lá estava, ele ficava a observar. Lembre bem, se você entrar numa casa de um cristão católico, você vai ver logo o sinal que ele é católico. Porque um cristão verdadeiro você vai encontrar na parede um crucifixo, uma imagem de Nossa Senhora, um santo. Não tenha vergonha de mostrar que você é um cristão. Então ele disse: olha, Gil, eu me senti tão pesado, o tempo foi curto e eu tive que sair. É onde Jesus disse: aquelas pessoas não quiseram ouvir, sacudam até os seus pés. Então cada um de vocês hoje é um enviado. Tem aquele que será enviado para a missão, e tem aquele que foi enviado para vir aqui, apenas sentar e ouvir um simples ministro falar. Talvez alguém diga assim: mas não é o padre hoje. Não, mas a palavra está em mim, porque é Cristo quem faz eu falar. Eu sou missionário.
eu fui escolhido para ser um missionário. E você também é missionário. Você tem que ser missionário na sua casa. Em uma casa você tem que dar exemplo de ser cristão. Uma casa não pode ter brigas. Mas homem ou mulher tem que olhar. Olha, eu era criança e os meus pais, eles não eram católicos ou praticantes, mas eram mais católicos do que eu. Dentro da minha casa não se falava nenhuma palavra imoral, nenhuma, porque meus irmãos não brigavam, porque se dois irmãos brigassem, sabe o que acontecia? Apanhavam os dois. Ninguém quer apanhar. Então vocês é que tem que fazer sua casa santa. Quando eles entrarem numa casa e levar a paz, se a paz já estiver ali, ela vai ficar. Então cada pessoa, ela tem que ser uma pessoa santa. Mas não aqui na igreja, caladinho, ouvindo. Se fosse protestante, estaria com a Bíblia embaixo do braço, mas lá fora. Seja cristão aqui, quando sair da sua casa, do seu trabalho, na rua. São Francisco mandava os seus homens evangélicos sair e dizia: se preciso, fale alguma coisa, se não. Mas por quê? Porque os franciscanos eram exemplos, as pessoas ficavam cantando com eles. Não precisava falar. Você tem que ser assim. Não precisa falar. Quando você sai na rua, a pessoa vai só quem é aquele homem da igreja, aquela mulher da igreja. Você já é reconhecido. Agora eu fico triste quando eu vejo pessoas da igreja brigar com o vizinho, brigar no trabalho, ser pessoas tão brutas. E ainda marca no meu peito e diz: sou católico. Oh, meu Deus, que tristeza. Tristeza. Uma certa feita eu vi uma pessoa recebeu comunhão aqui. Quando ela saiu lá fora no final, ela estava brigando com outra. Ela estava alimentada, cheia do Espírito Santo, chegou na porta, foi brigar. Oh, meu Deus. Isso aconteceu porque eu presenciei. Oh, Jesus. Tem uma historinha que um homem, ele era um homem amoroso, educado, pacífico, livre. Nós não somos de briga. Ele não é de briga. Ele era pacífico, ajudava as pessoas. Era um santo, vinha para a missa direto, ajudava a igreja, participava dos movimentos. Ele era santo. Só que um dia ele morreu. Você sabia que a gente vai morrer também um dia? Que pena. Iremos morrer. Não queria não, mas não. Todos nós vai chegar a hora da morte. E nessa hora da separação do corpo da alma, ela volta para Deus. E lá vai ter o quê? O julgamento. Aquele homem chegou lá santo, lá estava uma fila, parece até o alto da compadecida. E São Pedro recebia cada um. Lá estava. E São Pedro que saiu dos cantinhos. Aí ele botou um anjo meio atrapalhado, aquele anjo meio atrapalhado. Chegou a vez daquele homem. Aí o homem disse: mas seu nome, João? João o que? João, blá blá blá. Mas seu nome não está aqui na lista não. Mas como eu sou uma pessoa de Deus, meu nome tem que estar aí. Não está não. Infelizmente a regra aqui é essa. Se seu nome não está no livro de Deus, você vai ter que ir para um outro lugar. Que outro lugar? No inferno. Só tem dois lugares aqui, o céu e o inferno. Aí ele falou assim: pô, eu não queria, mas se só tem essa opção, eu sou
fulano, aquele pessoal, morreu, nossa, não vai chegar lá dentro. Aí o diabo subiu arretado e foi reclamar, sabe quem? São Pedro. Pedro, o senhor é louco, porque como é que o senhor manda um homem daquele lá para o inferno? Chegou lá no inferno, aquele homem só fala em Deus, só fala em Deus, só fala em Deus. Já está até convertendo os fiéis lá no inferno. O senhor imagina, o inferno está mirando no céu, pega aquele homem de volta. Aí São Pedro pegou aquele homem de volta. O que quer dizer essa história? Que você, aonde for, como cristão, será sempre cristão. O meio pode ser ruim, mas você santifica. Pode ter o demônio, mas com a sua paz em Cristo você santifica. Então aquele homem, o lugar dele era no céu. Então o lugar de vocês é no céu. Mesmo que tentem botar você no inferno, que muitas vezes as pessoas tentam botar a gente no inferno, mas o lugar é no céu. Inclusive tem uma música que diz assim: o meu lugar é no céu, é lá que eu quero morar. Não é? Então o objetivo de cada um de nós é o céu, porque esse corpo a gente vai deixar, mesmo contra a nossa vontade. Que pena, a gente vai estar com Deus. E nesse dia é só adorar, é só estar com Ele. Então sejam homens e mulheres santos. Jesus diz assim aos irmãos: bota no caminho, vai no caminho, não leva isso, não leva aquilo. O que é o caminho? No início do cristianismo, os cristãos, eles eram considerados o homem do caminho, porque não podiam falar sobre Jesus porque era condenado. Então ele era o caminho. Que caminho é esse? Cristo. E nós devemos seguir o caminho. E lembrar que essa vida passa, que isso aqui é só uma passagem. Eu tenho hoje uma irmã que toma conta do meu pai. E minha irmã é minha maluquinha. Ela acha que ele não vai morrer. Ele está com 95 anos. Ela acha que ele vai ficar eterno. Mas não vai. E vai estar um dia com Deus, como todos nós. Todos nós. Então estamos sempre preparados. E o caminho para o céu começa aqui. Começa aqui. Uma certa feita eu vi a briga entre dois irmãos cristãos daqui, quando eles brigaram, vizinho, todos dois da igreja. Foi para a justiça. E eu ouvi os dois. Do lado esquerdo tinha razão, e do lado direito também tinha razão. E de quem é a razão? É a de Cristo, não é a nossa. A gente sempre acha que é a verdade. Eu dou a verdade, eu sou a verdade, eu estou certo. Não. Não faz isso. Em um momento de uma briga, de uma confusão, você pergunta a você mesmo: o que Cristo faria nessa situação? Era uma briga? Não. Cristo é o príncipe da paz. Então, como enviado de Cristo, devemos viver a paz, a harmonia. Então, como enviado, quando vocês saírem daqui, se vocês forem para uma praia, haja como cristão. Se você for para uma feira, haja como cristão. Não seja muito ignorante, não. Seja cristão. Seja cristão. Porque as pessoas têm que olhar você como uma pessoa de Cristo. Uma certa feita eu mostrei no carro do cara e o cara me perseguiu para tirar satisfação, para brigar comigo. Eu parei uma moça e ele veio com muita brutalidade acima de mim. Quando eu me virei
mim, sabe o que eu tinha? Um crucifixo. Ele veio de olhar para meus olhos e olhou para Cristo. E aí ele baixou a mão. Falou comigo, meu amor, e foi embora. Está vendo? Deixe que as pessoas olhem para vocês como cristão. Como cristão, não tenha vergonha de dizer assim: eu sou da igreja católica e eu sou cristão. Então seja cristão até a morte. Uma certa feita, um amigo meu morreu, e ele disse: morreu, e ele disse: quando eu morrer, eu quero ser enterrado com a roupa de ministro. Ó, como pode dizer, esse homem é um ministro da igreja de Cristo. E assim foi feito. Então seja ministro. Ministre a palavra. Como é que você ministra a palavra? Falando com o seu irmão lá fora. Falando de Jesus Cristo. Falando do amor de Cristo. É isso que tem que ser. Falando de Jesus Cristo, aquele qual eu adoro, você adora. Cada um de vocês tem um testemunho. Eu tenho um, eu tenho vários. E que cada um de vocês hoje, nesse domingo abençoado, lhe garanto que o seu dia já está ganho, só porque vocês vieram hoje aqui. Mesmo não sendo uma missa, mas a palavra do alimento vocês vão sair aqui com ele. Seu dia está ganho. Que Deus proteja cada um de vocês, a sua família, todos que estão ao seu redor, e que vocês sejam luz para aqueles que não querem nada, mas sejam exemplos. E ao sair daqui, não deixe eu saber que vocês ligaram, não, porque se eu souber, eu vou pegar na orelha de quem brigou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.